Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você, meu amigo e minha amiga do LAC. Sejam bem-vindos ao novo curso aí de matéria de direito eleitoral, de forma mais precisa com relação à legislação específica do concurso de Minas Gerais, do Tribunal Regional Eleitoral de Minas. Muito prazer, me chamo Pedro, irei acompanhar vocês com legislação específica e também com a questão que envolve a matéria de direito eleitoral. Estou regravando o meu curso de direito eleitoral, que está super legal, cheio de detalhes, cheio de questões. Estou fazendo uma bateria de exercícios que vai estar lá no banco de questões, né, do LAC Concurso, para que você possa aí, em 2015, ter um resultado maravilhoso no concurso, nos concursos que cobram a matéria de direito eleitoral. Mas, em especial, nós vamos tratar hoje dessa legislação especial que é com relação à resolução 873 de 2011, que basicamente criou o regimento interno do Tribunal Regional Eleitoral. Mas, professor, o que vinha a ser esse regimento interno, professor? O que, na verdade, ele busca tratar? O regimento interno, quando se fala em regimento interno de tribunais, nós estamos falando do poder de auto-organização do tribunal. Tanto o Tribunal de Justiça, como o STF, STJ, Tribunal Superior Eleitoral, o Tribunal Regional Eleitoral também tem o poder de se auto-organizar. Isto é, de trazer regras para que possa funcionar de maneira muito mais rápida, de uma maneira muito mais eficiente. São situações em que o tribunal elenca, que são situações que são relacionadas à particularidade em razão do trabalho que eles exercem. Por isso a necessidade de um regimento, a necessidade do regimento para que eles possam, então, organizar regras que tenham como finalidade o bom desenvolvimento da atividade administrativa e jurisdicional do Tribunal Regional Eleitoral. Conforme o edital traz desta forma, olha, resolução 873, e aí diz as alterações que o regimento acabou sofrendo. Mas deixando bem claro que o edital não trouxe que o conteúdo cobrado na prova seria o conteúdo de toda a matéria do regimento. Não. Ele elencou, e aqui eu trago para vocês, o edital elencou quais eram, né, os pontos os pontos que estavam sendo cobrados. Então, primeira coisa importante, você pega o regimento e você fala, nossa, olha o tanto de artigo que eu vou ter que ler. Não, não é bem assim. Na verdade, o examinador ele teve o cuidado de estabelecer o que ele quer de você. Então, nós vamos ver da organização do tribunal, da competência do tribunal, da competência do presidente, da competência do vice-presidente, do Ministério Público Eleitoral e, por fim, das sessões. Bem tranquila a matéria, não tem mistério, ela está muito fácil para que você possa atingir uma boa prova. Ah, professor, mas como que eu vou estudar para esta prova? Porque, enfim, eu nunca estudei regimento. Pois é, não tem mistério algum. O que eles vão cobrar na prova? Eles vão cobrar o que está na lei. Eles vão cobrar o que está na resolução. Na verdade, eles querem testar de você, candidato, se você tem o conhecimento necessário do texto da lei. Porque se você tiver o conhecimento necessário do texto da lei, com certeza você sairá vencedor da sua prova. Então, analisando, vamos aqui, começando então, da organização e competências com relação à organização do tribunal. E a primeira pergunta que pode cair na sua prova é bem simples. Aonde está, está TER, mas não é TER, gente. Eu passo raiva com esse editor. Quando editor eu ponho TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral, e ele automaticamente ele altera. Então, por favor, desconsidera aqui que infelizmente esse editor já passei muita raiva com ele. Onde está localizado a sede do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais e quantos membros que o compõem? Então, eu quero a pergunta clássica, né, de prova. Quantos membros que compõem o Tribunal Regional Eleitoral? Ou onde está localizado o Tribunal Regional Eleitoral? Isso é muito fácil. O artigo 1º diz, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas, né,
com sede na capital, então está em Belo Horizonte, se encontra localizado em Belo Horizonte, a sede. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: a jurisdição, o que é jurisdição? É o poder que o Tribunal Eleitoral tem de todo o estado de Minas Gerais. Ele tem poder para decidir questões eleitorais em todo o estado de Minas Gerais. Mas a sede, isto é, o prédio, fica em Belo Horizonte. Tanto que é isso que diz o artigo 1º. Com sede na capital, Belo Horizonte, e jurisdição em todo o estado. Então, a sede é em Belo Horizonte, mas ele tem o quê? Em Minas Gerais, ele tem toda o quê? Uma jurisdição, ele tem o poder de decidir questões que envolvam o direito eleitoral. E compõe-se de 7 membros assim escolhidos. Gente, é muito fácil. 7 membros não muda, 7 membros é o número padrão, você não pode errar. É questão de prova. O que vai cair na sua prova é a seguinte: tá, são 7 membros, mas quem são esses membros, né? E aí a gente tem que entender quem são esses membros e a forma como é escolhido esses membros. Então, quais são as formas de escolha dos membros do Tribunal Regional Eleitoral? De que forma eles são escolhidos e quem são esses membros, né? Mediante eleição pelo voto secreto. Então, prestem atenção. Aqui está deixando bem claro que é mediante eleição. Então, mediante eleição, é para todos os membros? Não. Põe essa observação no seu caderno. Na hora de se escolher os membros do Tribunal Regional Eleitoral, nem todos são escolhidos mediante eleição. Nem todos. Somente aqueles estabelecidos pelo regimento. E mediante eleição, pelo voto secreto de quem? De 2 juízes, dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Então, peraí, nós já temos 2 membros. Quem são esses membros? Serão desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado. Põe uma observação no seu caderno. Muitas pessoas acabam o quê? Acabam associando que o Tribunal Regional Eleitoral seria comandado por desembargadores federais. Errado. Aqui ele é comandado por desembargadores da Justiça Estadual. Então são 2 membros escolhidos dentre os desembargadores da Justiça Estadual, aqueles que estarão compondo então aí a organização, né? O corpo de julgadores do Tribunal Regional Eleitoral. Então são 2 desembargadores e 2 juízes pelo Tribunal de Justiça, dentre os juízes de direito. Então, são 2 desembargadores e 2 juízes. Esses magistrados, eles são escolhidos pelo voto secreto. Professor, quem que escolhe? Quem escolhe são os próprios membros do Tribunal de Justiça. Os próprios desembargadores, eles, obviamente, têm um edital que diz quem quer participar e quem preenche os requisitos para participar aí da possibilidade da eleição de ser membro do Tribunal Regional Eleitoral, aí vão para a votação. Dentre os mais votados, os 2 mais votados, vão para o Tribunal Regional Eleitoral e os juízes de direito também irão para o Tribunal Regional Eleitoral. Mas espera aí, professor, juiz de direito, não, quando você fala assim, não é o desembargador, não, é o juiz mesmo, o juiz lá de primeira instância, ele também compõe o tribunal. Mas, professor, o senhor falou que são 7, né? Agora já nós temos 2, né? Aliás, nós temos 4 membros. Então, por eleição, são esses 4 membros. Tem mais? Tem. Nós temos por mediante indicação. Então, põe uma observação importante, questão de prova. O juiz federal é indicado, ele não é eleito. Então, mediante indicação do Tribunal Regional Federal da primeira região de um juiz federal. Então, o TRF da primeira região, olha, deixa bem claro que região que é. Porque nós sabemos que a Justiça Federal são divididas em várias regiões. Então, o TRF da primeira região, ele vai e indica qual juiz federal que irá compor o Tribunal Regional Eleitoral. Não é mediante eleição, não. É mediante critério de indicação. E temos aí os 2 últimos membros, né? Mediante nomeação do presidente da República, de 2 juízes entre os 6
advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral indicados pelo Tribunal de Justiça do Estado. Então, na verdade, o que acontece? O Tribunal de Justiça do Estado ele vai mandar uma lista, e essa lista, o presidente, dentre 6 pessoas, o presidente vai escolher 2 advogados para serem juízes eleitorais. Então, peraí, professor. Então, advogados também fazem parte do corpo do Tribunal Regional Eleitoral? Fazem. Então, olha, vamos revisar para ficar bem fácil. Nós temos 2 desembargadores, mediante eleição, 2 desembargadores e 2 juízes. Mediante indicação, nós temos quem mesmo? Um juiz federal. Nós temos 5. E mediante nomeação, nós temos 2 advogados. Então, são 7 membros. Questão clássica para cair em prova. Você saber quando se dá por eleição, quando se dá por indicação e quando se dá por nomeação. Não tem erro. Tranquilo para você matar essa questão. Outro ponto. Na ausência dos membros, o que acontece? Então, vamos imaginar o seguinte, que esses membros escolhidos se ausentam por razões de doença ou por diversas outras razões. O que acontece diante disso? Parágrafo 1º. Haverá 7 juízes substitutos dos membros do tribunal, escolhidos em cada categoria pela forma e número correspondente aos que serão por eles substituídos. Então, nós teremos 7 reservas. Isso mesmo, 7 reservas. Nós teremos 2 desembargadores reservas, nós teremos 2 juízes reservas, nós teremos 1 juiz federal reserva e nós teremos 2 advogados reservas. Quando eu falo substituto associando com reserva, é porque na ausência, aí eles irão substituir naquele momento. Ah, pô, legal, professor. Então, eles já se pensam até na possível situação de se ausentar, ter alguém para substituir. Exato. Mas, professor, para ser membro do Tribunal Regional Eleitoral, existe alguma vedação? Claro que existe. Primeiro, você tem que preencher os requisitos, né? Mas, em segundo momento, existem vedações que elas são claras. Você nem adianta tentar se candidatar ou tentar participar de uma eleição secreta, né, lá mediante o Tribunal de Justiça, que não vai adiantar. Quais são essas vedações? Primeiro, por parentesco, né? Parágrafo 2º. Não podem fazer parte do tribunal cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afim, em linha reta ou colateral, até 4º grau. Por que eu grifei até 4º grau? Grifem, porque eu estou falando para vocês o seguinte, que dentro do tribunal, lá no tribunal, entre membros do tribunal, não poderão ter esse parentesco até 4º grau. Então, vamos imaginar, eu, juiz, quero compor o Tribunal Regional Eleitoral, e se meu pai for também um juiz de lá, eu não posso compor. Por que eu não posso compor? Excluindo-se, no caso, o que tiver sido escolhido por último. Então, por quê? Porque ele já está lá, eu não posso compor. Peraí, professor, então vamos imaginar que você é um advogado e você conhece a outra advogada, que foram ambos nomeados como juízes eleitorais do tribunal. Aí vocês estão lá, tem uma relação e vocês resolvam se casar. Nesse momento, gera o quê? Uma incompatibilidade. Gera uma incompatibilidade por parentesco. Logo, o último que foi escolhido, ele é excluído. Então, percebam que, por que disso? Para garantir uma maior lisura no julgamento, para garantir nenhuma influência em razão de parentesco no julgamento. Nós também temos com parentesco com o candidato. Espera aí. Uma coisa eu falei parentesco com relação aos próprios membros do Tribunal Regional Eleitoral. Aqui nós temos parentescos com o candidato. Como assim? Não podem fazer parte do tribunal no período compreendido entre a homologação da convenção partidária, destinada à escolha de candidatos, e a proclamação dos eleitos, o cônjuge, companheiro, parente, consanguíneo ou afim,
até segundo grau de candidato de cargo eletivo na circunscrição. O que eles vão cobrar na hora da sua prova? Eles vão cobrar na hora da sua prova que você não pode ser membro do tribunal se você tiver algum parente concorrendo ao cargo lá, qual você vai ter que julgar. E essa proibição, ela vale entre o período da homologação da convenção partidária até o momento em que for proclamado os vencedores. Aí você fala assim, tá, legal, professor, mas o que eu tenho que tomar cuidado? Porque lá, para você ser membro do tribunal, você não pode ter nenhum tipo de parentesco até 4º grau. Aqui não, aqui você não pode ter nenhum parentesco até 2º grau. Você vê que restringiram de forma menor. A restrição é maior entre os membros do Tribunal Regional Eleitoral. Aqui não. Aqui, se o seu parente for um candidato, só vai lhe impedir de você ser membro do Tribunal Regional Eleitoral até o 2º grau. Perceberam? Poxa, professor, então ficou mais fácil? Sim, ficou mais fácil. Na hora da prova, gravar que parentesco com candidato é até 2º grau. Parentesco entre membros do tribunal até 4º grau. Grave. Essa é questão certa para cair na sua prova. Limites para advogados. Então, peraí. Advogados também têm seus limites, né? Aquilo vale para qualquer cargo, aqueles outros limites. Mas aqui já trataram uma questão mais específica para os advogados. O que os advogados não poderão? Parágrafo 4º. A nomeação de que se trata o inciso 3 não poderá recair em advogado que ocupe cargo público de que possa ser exonerado ad nuntum, que seja diretor proprietário ou sócio de empresa, beneficiada com subvenção, privilégio e isenção, em favor ou em virtude de contrato com a administração pública ou que mandato de caráter público, federal, estadual ou municipal. Então, olha só que interessante. O advogado escolhido, ele não pode exercer cargo de função pública, não pode ocupar cargo público. Então, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que eu sou procurador-geral do município de Cuiabá, que é um cargo que pode ser exonerado ad nuntum por indicação, e de repente indica o meu nome, eu vou até lá e falo, não, eu quero fazer minha inscrição como membro do Tribunal Regional Eleitoral. Não posso porque eu estou diante de um cargo em que é de comissão, eu posso ser exonerado ad nuntum. Não posso ser sócio, diretor ou qualquer tipo de empresa que receba privilégios da administração pública. É uma questão aí de impessoalidade, né? E por fim, se eu for aí deputado, vereador, senador, eu não posso estar nessa vida pública e de repente eu deixar de lado a vida pública para ser juiz eleitoral. Não combina, né, gente? Convenhamos, já imaginou eu, deputado, quer saber de uma coisa, sou advogado mesmo, vou lá concorrer. Não dá certo, porque existem interesses partidários envolvidos nisso. Então, não funciona. Por quanto tempo é o mandato dos membros do Tribunal Regional Eleitoral? Então, olha só que interessante. Você é nomeado como juiz do Tribunal Regional Eleitoral. Primeira observação que eu quero que vocês tenham em mente. A justiça eleitoral, ela não é uma justiça que tenha membros efetivos. Seus membros julgadores, eles não são efetivos. Eles são o quê? Eles são, na verdade, existe uma grande rotatividade. Sim, a justiça eleitoral é uma justiça autônoma. Uma justiça especial, mas que não tem membros vitalícios, no sentido de ter cargos até 70 anos. Não. Aqui, na verdade, os juízes do tribunal, né, os titulares, substitutos, enfim, todos esses membros, esses 7 membros que nós acabamos de ver, eles deverão obrigatoriamente permanecer por 2 anos. 2 anos, sendo que não pode superar por 2 biênios consecutivos. Então, é 2 anos, mas eu não posso prorrogar por mais 2 anos. Então, é 2 anos, depois passado um período, então, é aquela história.
É 2 anos, mas nunca por mais de 2 biênios consecutivos. Isto é, eu não posso exercer 2 reconduções, né, consecutivas. Eu não posso. Aí você vai falar assim, tá, professor, é possível desistir? Vamos supor, você é juiz eleitoral, você foi nomeado, você é advogado, foi nomeado juiz eleitoral, você viu que o pepino é muito grande, você viu que é chato, não era aquilo que você imaginava, não era todo aquele glamour, você é chamado de juiz. Sim, mas o senhor acabou de explicar que são só 2 anos, né? E aí? É obrigatório o exercício ou eu posso desistir? Parágrafo 1º. Compete ao tribunal a apreciação da justa causa para a dispensa da função eleitoral antes do transcurso do biênio. Aqui está dizendo que, em regra, a partir do momento que você assume a condição de membro do Tribunal Regional Eleitoral, você está obrigado a cumprir a função. Você só vai poder sair dessa função se o tribunal julgar, se ele entendeu que o seu motivo para não completar o biênio é um motivo justo. Por quê? Seriedade com o seu compromisso. Então, em regra, ele é obrigatório. Você não pode desistir, salvo se houver justa causa. Quando ocorrerá a perda do mandato? Em quais situações que poderá ocorrer essa perda do mandato, né? Perderá a jurisdição eleitoral de pleno direito o juiz que completar o biênio. Então, você completou os 2 anos, então encerrou para você. Ou, tendo sido escolhido entre os magistrados, o que se aposentar na justiça comum. Então, peraí, eu, magistrado, fui escolhido, só que eu fui escolhido para um biênio onde eu completaria 71 anos ao final, porque eu tenho, na verdade, 69. Completei 70 a aposentadoria compulsória, então eu não posso continuar como juiz eleitoral. Ou for promovido para cargo que não corresponda à sua referência como membro do tribunal. Vamos imaginar que eu, como advogado, passei um concurso para juiz. Então eu não posso mais. Aí eu vou ter que perder o mandato porque eu não sou mais advogado a qual eu fui vinculado. Alguém pode ser membro do Tribunal Regional Eleitoral antes do biênio? Antes de acabar os 2 anos, pode surgir a possibilidade de se tornar membro? Houve a composição com aquelas pessoas, com aquelas 7 pessoas, mas aí, no meio do caminho, houve uma situação, eu posso me tornar membro antes do biênio? Nenhum juiz poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa após servir 2 biênios consecutivos, salvo transcorrido 2 anos do término do segundo biênio. Aqui eu quero dizer, vou melhorar a pergunta. Na verdade, eu quis dizer o seguinte: vamos imaginar que eu completei o biênio, eu, magistrado, completei o biênio, fui muito bem como magistrado. Passado um ano, há alguma situação e eles querem que eu vá novamente. Posso? Está dizendo que não, nenhum juiz poderá voltar a integrar. Mas vamos imaginar que eu aposentei como juiz e estou como advogado. Também não pode. A proibição é que você não pode repetir o biênio. Isto é, você completou 2 anos. Você fica 2 anos de molho. Passados esses 2 anos de molho, aí você pode reintegrar novamente o tribunal. Então, você fica de molho durante 2 anos. 2 anos você não pode atuar. Passados os 2 anos, aí você pode seguir em frente. O juiz substituto que estiver ocupado algumas vezes o cargo do titular deverá ser computado o período. Vamos imaginar que eu sou aquele juiz substituto que eu falei para vocês, estou lá, sou reserva, estou lá para chegar, né, em eventual situação que possa gerar algum problema. Aí eu chego e falo assim, com licença, imagina assim a situação, eu fui diversas vezes nesses 2 biênios, eu ocupei a função várias vezes, somando ao total de 6 meses. Aí eu sou eleito para ser juiz titular no próximo biênio. Vai descontar aquele período de 6 meses que eu ocupei? Parágrafo 1º. O tempo do juiz substituto não será computado nos biênios relativos à investidura como juiz titular. Então não computa.
porque eu só sou para substituir. Por mais que eu fique por um período, isso não vai me impedir de eu poder exercer como titular futuramente, concorrer e ganhar como titular, né? Continuando, aqui também nós temos como se dá a contagem do biênio, como se dá essa contagem de 2 anos, né? E aí, como é que funciona isso? O biênio será contado ininterruptamente a partir da data da posse, sem desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo em ocorrer virtude, enfim. Resumindo, a partir do momento da posse, começa a contar. E, parágrafo 3º, para efeitos desse artigo, consideram-se também consecutivos 2 biênios, entre eles tem havido interrupção inferior a 2 anos. Então, aqui, para a contagem do biênio, leva-se em conta essas 2 formas de contar bem tranquilo. E se ocorrer vacância do cargo? Se o cargo ficar vago, vamos supor que o presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas faleceu, ou seu vice, enfim, o cargo ficou vago, ou ele se aposentou na Justiça Comum, gerando essa vacância do cargo. O que acontece nesse caso? Ocorrendo vaga no cargo de um dos juízes do tribunal, o substituto permanecerá em exercício até que seja empossado um novo juiz titular, salvo se ocorrer também o vencimento de seu biênio. Então, na verdade, deverá ser feita aí uma nova escolha e um novo magistrado irá cumprir esse mandato. Também, claro, que o juiz substituto ele não vai ficar de maneira permanente. É isso que você tem que botar na sua prova. Que o juiz substituto ele vai substituir até que seja eleito um novo juiz titular. Então, ele não vai cumprir o restante. Ele não vai se titularizar automaticamente, não. Ele vai cumprir até que venha outro. Como deverá ser o procedimento para o término do mandato ou da vacância? Então, espera aí, está terminando meu mandato, já está no fim do meu biênio. Como que se conta isso? Porque diz lá no artigo 4º, até 20 dias antes do término do mandato do biênio, de juiz da classe de magistrados. Então, espera aí. Imediatamente. Imediatamente significa o quê? Até botei aqui, de juiz. Significa o quê? Significa que até antes de terminar, 20 dias antes, tem que ser comunicado. Até 20 dias antes, tem que ser comunicado ao tribunal para que o tribunal possa já fazer a escolha do novo. Então, é o prazo de 20 dias. Professor, você falou que é 20 dias para juiz, certo? E para advogados? 90 dias. Faltando 20 dias para juízes da classe de juízes e de juízes para a classe de advogados, 90 dias para que possa haver aí a nova forma de escolha, né? Aí você vai falar, tá, professor, o senhor falou que os advogados e o Tribunal de Justiça faz uma lista com 6 nomes, que é encaminhada para o presidente da República escolher, né? Isso mesmo, o presidente da República escolhe. Não é que é encaminhado, o presidente da República escolhe, dentre os 6 nomes, 2 nomes. Apesar de falar de lista tríplice, na verdade existem 6 nomes lá. A pergunta que eu faço é a seguinte, para quem é encaminhada essa lista? O Tribunal de Justiça fez a lista, para quem que ela vai encaminhar a lista? Voltando aqui. A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça, será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral. Questão ótima para cair em prova. Porque quem escolhe é o presidente da República. É ele que vai escolher. Mas o Tribunal de Justiça vai encaminhar a lista para o Tribunal Superior Eleitoral. Mas, professor, por que para o Tribunal Superior Eleitoral essa lista vai ser encaminhada? Para que o Tribunal Superior Eleitoral possa verificar, possa constatar que os requisitos estão preenchidos para que assim o presidente da República possa escolher. Ah, tá, legal, professor. E como que se dá a posse dos membros titulares e substitutos? Os membros substitutos também tomam posse no Tribunal Regional Eleitoral? Tomam. Está aqui. A posse do juiz titular dá-se perante o tribunal e do substituto perante o presidente, lavrando-se termo respectivo. Em ambos os casos, o prazo da posse é de 30 dias contados da publicação oficial da escolha ou da
nomeação. Então, são 30 dias para escolha, são 30 dias para tomar posse. Se são membros titulares, perante o Tribunal Regional Eleitoral. Se for membros substitutos, perante o presidente do tribunal. Esse prazo de 30 dias, ele pode ser prorrogado, parágrafo 1º, poderá ser prorrogado até por até mais 60 dias, né? Desde que motivadamente. Então, prestem atenção. Normalmente, nas provas de concurso, o que vai cair aqui? Que o prazo pode ser prorrogado por mais 30 dias. Não, até por mais 60 dias. Então, prestem atenção para que vocês não errem uma questão fácil como essa. Porque provas de objetivos, ainda mais para o concurso que vocês estão fazendo, eles vão querer esse conhecimento básico. Prazo, quem pode, quem não pode. Isso é comum. Então, vamos ficar de olho nisso. No caso de recondução do mesmo membro, deverá haver uma nova solenidade de posse. Vamos imaginar que o membro completou um biênio, né? Passou 2, e aí depois novamente ele é nomeado para ser membro. E aí? Quando a recondução se operar antes do término do primeiro biênio, não haverá necessidade de nova posse, bastando a simples anotação no termo de investidura inicial, contado para efeito de antiguidade da data da primeira posse. Até vou melhorar essa pergunta, no sentido de que você foi afastado e depois novamente você é reconduzido. Há necessidade de uma nova posse porque o substituto ficou no seu lugar? Não. No caso de substituição, professor, no caso de substituição, qual critério deverá ser adotado? Como assim? Vamos imaginar o seguinte, você é membro titular da classe de desembargadores, certo? Aí você fica doente, então o substituto vai substituí-lo. E existem 2 substitutos lá. Quais desses 2 substitutos que irá ter preferência? Quem tem esse direito de preferência? Artigo 7º. Para substituição nos casos de vacância do cargo, licença, férias individuais ou afastamento ou ausência de eventual por outro motivo, de juiz titular, será convocado o juiz substituto da mesma categoria, obedecida à ordem de antiguidade. Então, é interessante que é o juiz da mesma categoria. Então, vamos imaginar assim. Um juiz, o desembargador, da classe dos desembargadores, tiveram que se ausentar. Não pode um juiz substituto da categoria dos advogados substituir aquele magistrado. Não vai poder. Tem que ser de mesma categoria. E, obviamente, havendo dois magistrados, né? Quais deles que irá ter preferência? Aquele que for mais antigo, não velho, não idoso, mais antigo na carreira, né? Antiguidade. Quando eleitos, os magistrados de primeiro grau deverão ter cuidado sobre o quê? Depois de eleitos, esses magistrados de primeiro grau, o que eles vão tomar cuidado? Né? Parágrafo 2º. O magistrado titular de zona eleitoral, eleito ou substituto do tribunal, deixará as funções da primeira instância desde a posse. Então, olha que interessante. O magistrado titular de zona eleitoral. Por que de zona eleitoral? Nós vamos ver uma próxima aula, que é sobre a questão dos cartórios eleitorais. Se Minas Gerais cobraram isso, é uma lei muito bacana. E o juiz de primeiro grau, ele cuida das zonas eleitorais. São circunscrições onde existe lá a justiça eleitoral presente, né? E aí esse juiz da zona eleitoral, ele pode ser eleito para ser membro do tribunal. Se ele for eleito como membro do tribunal, o que acontece? Ele deixará as funções de primeira instância do juízo eleitoral. O que eu estou falando para vocês é o seguinte: se eu for um juiz de primeiro grau da vara criminal e for eleito para ser membro do Tribunal Regional Eleitoral, não tem problema nenhum eu acumular as 2 funções. Agora, se eu sou juiz da zona eleitoral
e aí eu sou chamado para ser do tribunal, eu não posso acumular as duas funções. Eu só devo ficar com as funções do tribunal. Vamos lá. Aqui. Quais são os outros deveres dos juízes substitutos? Então, quais são os deveres, né? Artigo 8º. O tribunal designará entre juízes substitutos 3 juízes auxiliares para apreciação das reclamações. Então, peraí. Os juízes substitutos poderão exercer as funções de juízes auxiliares. Então, além de ser juiz substituto, dentre esses juízes substitutos, 3 serão escolhidos para serem juízes auxiliares, né? Haverá remuneração dessa função de juiz auxiliar? Parágrafo 1º. Os juízes auxiliares farão jus ao recebimento de gratificação pelo exercício de suas funções, na forma disciplinada pelo Tribunal Superior Eleitoral, a partir da designação até a realização do segundo turno, inclusive se houver. Então, sim, terá uma gratificação aqueles que exercerem, então, a função de juiz auxiliar. Poderá haver acumulação de remuneração? Por exemplo, eu, juiz auxiliar, também substituto, substituir juízes. Nessa substituição, eu sou remunerado. Então, eu vou receber a remuneração de juiz auxiliar, e a remuneração, porque eu substituí o magistrado, eu posso acumular essas remunerações? Parágrafo 2º. É vedada a percepção cumulativa de gratificações pelo exercício simultâneo das funções de juiz auxiliar e de juiz eleitoral. Então, não vamos errar isso, tá? Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho do site lacconcurso.com.br. Gostou da aula do professor Pedro Silas? O professor Pedro Silas é o nosso professor especialista em regimentos internos e legislação específica. Quer continuar assistindo o restante dessa aula? Então convido você a acessar o nosso site lacconcurso.com.br e assistir esse módulo completo no site. Pode ter certeza que o LacConcursos é o melhor custo-benefício da internet. Forte abraço, fique com Deus. Clique Lac.